É noite de sábado em São Paulo, 25 de outubro de 1975. Uma perua veraneio estaciona em frente à academia de polícia, logo na entrada da cidade universitária, no Butantã. Te ligaram de madrugada? Não ligaram. Não ligaram. Foram apanhar. Precisavam de um fotógrafo, aí vem você. Faz apenas 3 dias que Silvaldo completou 22 anos. É o primeiro de uma série de muitos plantões que ele pretende cobrir neste e nos próximos anos. Filho de pai chinês e mãe brasileira, o jovem nascido em Santos aprendeu a fotografar na adolescência, com um tio, e logo transformou aquilo em profissão. Fez estágio na prefeitura e no jornal Cidade de Santos, antes de se voltar para a fotografia forense. A verdade é que o pai faleceu quando Silvaldo tinha 12 anos e ele logo precisou se virar. Chegou em São Paulo há um mês, aprovado num concurso para fotógrafo do Instituto de Criminalística e foi morar no CRUSP, o alojamento estudantil da USP. Não poderia haver notícia melhor do que a aprovação num concurso público. Ainda mais agora, quando o milagre econômico derretia aos olhos de todos, mesmo que nada saísse nos jornais sobre o assunto. Tá bom, cidade universitária, academia, foram lá te buscar, botaram você numa... Botaram na coisa, aí vamos, o local onde é que é, aí vai conversando e tal, onde é que é o local, não sei o que, é aqui. Na real, Silvaldo permanece calado a maior parte do trajeto. Ele é novo, um tanto tímido e, convenhamos, ser chamado no meio da noite para fotografar uma ocorrência deve ser um pé no saco. Silvaldo interpretou aquela tarefa como sua primeira aula prática. Ele não fazia ideia do que encontraria lá. Ele pega uma das câmeras disponíveis e entra na perua. Nós usávamos dois tipos de máquina, uma 6x6, que eu acho que não foi, ou uma Minolta, 35mm, um filme branco e preto. 20 minutos depois, o veículo finalmente ingressa num pátio onde há outros carros estacionados. Silvaldo repara num portão preto e numa guarita. Parece os fundos de uma delegacia, mas o conduzem para uma espécie de edícula, um predinho de 3 andares nos fundos. Eu vou seguindo, Eu vou seguindo as pessoas, não faço pergunta, não faço nada. Silvaldo não faz perguntas, por opção, mas também por instinto. Eu cresci sobre esse regime. Meu pai era chinês, então quando começou isso, em Santos era área de segurança nacional, então a gente sempre vivia sob ameaça. Então eles tínhamos o chinês como comunista naquela Guerra Fria, e eu como família chinesa, aí a vizinhança toda, você já te criava um preconceito contra você. Intuitivamente, talvez Silvaldo tenha ido trabalhar para a ditadura exatamente para deixar de ser um alvo dela. O fato é que o curso de fotografia colocou Silvaldo diante de um dos crimes mais perversos e brutais da ditadura militar que se instalou no Brasil entre 1964 e 85. Silvaldo, quem que te chamou e quem que te recebeu aqui? Você lembra quem eram as pessoas? Não lembro, mas devia ser alguém ligado, provavelmente, à polícia política. DOPS, provavelmente o DOPS ou o próprio DOI-CODE. Sim, o Silvaldo tinha sido levado para a sede do DOI-CODE, o Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, um órgão do Segundo Exército dedicado a investigar e interrogar os subversivos, os inimigos internos, todo e qualquer cidadão acusado de conspirar contra a ditadura e defender, imagine você, a volta da democracia. A primeira vez que Silvaldo contou essa história foi em 2012, para um jornal de São Paulo. Ele vivia no exterior e o Brasil passava por um raro período de ajuste de contas com o passado, em razão das muitas comissões da verdade criadas na esteira da Comissão Nacional, que tinha sido implantada em novembro do ano anterior. Durante solenidade no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei de Acesso à Informação e a lei que cria a Comissão da Verdade, que vai apurar violações aos direitos humanos entre os anos de 1946 e 1988. Em agosto de 2025, produzindo este podcast, localizei o Silvaldo numa rede social e pedi uma entrevista.
Fazia mais de uma década que ele não falava com jornalistas e 47 anos que ele morava no exterior, o que me obrigaria a falar com ele por vídeo. O não eu já tenho, pensei. Passados alguns dias, ele respondeu que topava conversar e que, olha que sorte, viria ao Brasil dali a 2 semanas para passar uns dias com a mãe, que tem 96 anos e ainda mora em Santos. Foi aí que eu tive uma ideia. Eu queria saber se você topa ir comigo de forma muito discreta pro DOI-CODE. O DOI-CODE, evidentemente, não é mais o DOI-CODE. O local é hoje o 36º Distrito Policial, na Rua Tutóia, Vila Mariana. Na sexta-feira seguinte, eu e o Pedro, que é produtor e roteirista deste podcast junto comigo, fomos até lá para encontrar o Silvaldo em frente ao prédio. Com a ajuda do historiador César Rodrigues, do Núcleo Memória, subimos com ele até o 2º andar do prédio anexo, pela mesma escadinha que o Silvaldo subiu na noite em que foram buscá-lo na cidade universitária, em 1975. Foi lá em cima, eu subi essa escada. A edícula funcionava como uma extensão do mais sanguinário centro de torturas de São Paulo, responsável pela morte de pelo menos 50 opositores do regime entre sua criação em 1970 e meados de 75. O número de pessoas torturadas no local pode ter ultrapassado 5.000 nesse mesmo período. Uma rotatividade impressionante, de 3 pessoas diferentes por dia, em média. Na noite em que chamaram o Silvaldo, a carceragem estava cheia, com pelo menos 90 pessoas presas, muitas delas bastante machucadas. Agora, em 2025, o anexo é um sobrado vazio, quase abandonado, fechado permanentemente e tombado desde 2014 pelo patrimônio histórico. Enquanto caminhamos pelo corredor, Silvaldo tem muita dificuldade para lembrar dos detalhes. Para ser sincero, eu não me sinto bem. Quando eu vi agora lá embaixo, é uma coisa que a gente não... Eu realmente não me sinto bem. No 2º andar, Silvaldo se depara com 3 salas praticamente iguais, com os mesmos tacos de madeira no chão e o mesmo vitrô na parede do fundo. Ele não consegue cravar em qual daquelas salas estava a ocorrência que 50 anos atrás ele veio fotografar. Calmamente, Silvaldo para sob o batente da última porta à esquerda. Deve ser esta aqui, ele diz. Na minha opinião, eu acho que seria essa, mas não tenho certeza. Só estou... É o tipo da coisa que eu não tenho capacidade de responder, mas no meu feeling eu tenho a impressão que era essa. O que Silvaldo vê da porta da sala é uma cena trágica, escabrosa. A cena mais absurda e mais triste que ele fotografou na vida. Me causa, não sei porquê, não sei se... Apesar de eu não me lembrar de como era, eu não me sinto, me dá uma aflição. Foi tudo muito rápido naquela madrugada. Não o deixaram sequer entrar na sala. Os agentes exigiram que ele fizesse a foto do corredor. 1, 2, 3 chapas no máximo, todas iguais. Em minutos, Silvaldo entregou o filme, a câmera e entrou no carro de volta para a academia de polícia. Era um momento de tensão, então você chega e tenta resolver da melhor forma possível e, quer dizer, eles também te empurram a isso. Você, tá aqui, pum, então, Rápido. Tipo assim, não é uma coisa muito cordial. Você quer sair dali correndo e... Sair dali correndo. Silvaldo foi embora, mas a foto ficou. Uma foto que, de imediato, provoca incômodo, um desconforto inevitável, mas que também dispara os alarmes do estranhamento. Há algo de errado naquela cena. Ela não podia ser verdadeira. O estranho é o local, né? A posição. Uma farsa grotesca que, em poucos dias,
colocou os militares contra a parede e abalou para sempre as estruturas da ditadura. Esse é o caso Herzog, a foto e a farsa. Um podcast original do Instituto Vladimir Herzog, produzido pela Nave Reportagens em parceria com o ICL e apresentado por mim, Camilo Vanucchi. É noite de sexta-feira, 24 de outubro de 1975, na TV Cultura. Administrada por uma fundação mista de direito privado e vinculada ao governo do estado, a emissora educativa de São Paulo passa por momentos turbulentos. Toda a equipe está com as mangas arregaçadas, trabalhando até tarde para colocar no ar a segunda edição da Hora da Notícia, o carro-chefe do jornalismo do Canal 2. Vladimir Herzog anda de um lado para o outro. Checa os monitores, repassa os textos e as principais manchetes. Faz 1 mês e meio que ele é o diretor de jornalismo da TV Cultura. Aos 38 anos, ele está no auge da carreira. Mas tem algo acontecendo nos bastidores. Algo grave o bastante para motivar Clarice, a esposa de Herzog, a arrumar as malas, acordar as crianças, colocar todo mundo no carro e ir até os estúdios da TV Cultura para tirar o marido de lá e levá-lo para o sítio da família. Então minha mãe vai para a TV Cultura comigo e com meu irmão para tentar pegar o meu pai. A gente não sabia por quê, né? Este é o Ivo Herzog. Ele tinha 9 anos e o irmão dele, André, tinha 7. Mas enfim, enquanto a gente ficou lá, eu lembro eu e meu irmão brincando lá e aquele barulho de redação, né? Que hoje não existe mais, né? Mas aquele tá dos telesfax, das máquinas que escreviam sozinho, recebendo as notícias, um monte de gente, redação de jornal era um lugar bem barulhento, né? A gente entrevistou o Ivo em setembro de 2025 nos estúdios do ICL em São Paulo. Essas entrevistas feitas com ele e com outros protagonistas do caso Herzog também foram gravadas em vídeo e alguns trechos estão no documentário Vladimir Herzog, o crime que abalou a ditadura, disponível nos canais do ICL. Logo de cara, nós pedimos para o Ivo compartilhar com a gente as memórias que ele tem daqueles dias, daquela semana. Bom, você não definiu quando começa a semana, qual é o dia? Você pode definir. Então, a minha definição é o dia 24, né? Porque no dia 24, que é a primeira lembrança que eu tenho, onde começa o caso Herzog, é quando eu e meu irmão, na redação da TV Cultura, que minha mãe tinha ido lá para buscar o meu pai, né? Porque sabia que tinha uns agentes do doicote que queriam prender ele para interrogatório e existiam relatos das coisas terríveis que estavam acontecendo lá. A gente estava esperando que ele, mais cedo ou mais tarde, fosse chamado para depor. E eles vieram na sexta-feira. Houve um acordo que ele se apresentaria às 8h30 da manhã. Essa aí é a Clarice. A gravação está um pouco pior por um motivo justo. Essa é uma entrevista que ela deu em 1976 para o filme Clarice Eunice Teresa, de Joatan Vilela Berbel. Não foi a gente que fez, portanto. Na verdade, aos 84 anos e com um diagnóstico de Alzheimer em estágio avançado, Clarice já não dá entrevistas em 2025. A gente foi para casa, foram alguns amigos, ficamos batendo papo. Inclusive, aí começou a discutir como que ele se apresentaria. Porque o que nós queríamos que tivesse testemunha da apresentação dele. Porque você deve saber que existem vários casos de pessoas que simplesmente desaparecem. Sim, Clarice, nós sabemos disso. Mas isso aconteceu depois. Antes de passar para a manhã do sábado, dia 25, a gente precisa contar melhor essa visita que os agentes da repressão fizeram à redação da TV Cultura. E principalmente explicar as razões. Naquela noite, 2 policiais à paisana foram procurar o Herzog na casa onde eles moravam, na Rua Oscar Freire. Chegaram dizendo que tinha um trabalho para passar para o Vlado, um trabalho de freelancer. Clarice explicou que o marido não conseguia pegar freelas, porque ele ficava na TV Cultura das 8 da manhã às 10 da noite, todos os dias. Inclusive, ela sugeriu que se eles não estivessem acreditando nela, que eles deveriam ir até o Canal 2 e falar diretamente com ele. Assim que os agentes saíram,
Clarice tirou os filhos da cama, arrumou as malas correndo e partiu para a emissora. Os militares já estavam lá e tinham montado uma cena. Exigiam que Herzog os acompanhasse ao doicode. Diziam que era para prestar depoimento e prometiam dispensá-lo em seguida. Qualquer semelhança com o sequestro de Rubens Paiva em 71 não era mera coincidência. Os colegas do Vlado intercederam, reclamaram a presença do chefe, explicaram que o Jornal da Noite estava para entrar no ar e que o Vlado precisava acompanhar da cabine. Também disseram que após o jornal, o diretor ainda teria uma última reunião para orientar as reportagens do final de semana. Estica daqui, puxa de lá, foi preciso que o presidente da Fundação Pátria Anchieta prometesse que o Vlado se apresentaria no doicode na manhã seguinte, para que ele pudesse finalmente ser liberado para dormir em casa naquela noite. Ninguém entendeu nada. O diretor de jornalismo da TV Cultura não era um cara perigoso, um subversivo. Jamais tinha feito parte de qualquer organização armada, nem curso de guerrilha. Tampouco pactuava com esses métodos. Ele divergia da ditadura no campo das ideias, é verdade, e tinha habilidade em expressá-las, mas praticamente não escrevia sobre política. Mesmo a aproximação dele com o núcleo de cultura do PCB era recente e não ia além das análises de conjuntura e dos debates sobre a necessidade de dar maior visibilidade a certos assuntos. As pautas sociais, na produção cênica, cinematográfica e jornalística. Em casa, ele havia comentado certa vez que, àquela altura, só havia 2 instituições que ainda faziam alguma oposição: a Igreja Católica e o PCB. E como ele era judeu, não restava alternativa. Vlado era um intelectual, um homem do cinema e da literatura, um jornalista que tinha trabalhado por 3 anos na BBC de Londres e que agora era funcionário de uma TV pública, nomeado pelo governador, com trabalho e endereço fixos. No dia a dia, Herzog não se envolvia sequer em polêmicas, para não despertar atenção. Exceção que confirma a regra, o único registro em vídeo do Vlado que a gente conseguiu localizar é justamente uma declaração polêmica. Sou mais favorável do que contrário à ideia de dublagem. Isso tendo em vista principalmente o tipo de sociedade na qual vivemos. Portanto, seria tornar o cinema estrangeiro mais acessível a um número maior de público, possibilitar a dublagem. A reflexão que ele faz é interessante, principalmente numa época em que metade da população brasileira não sabia ler. Eu também não sou lá muito fã de filmes dublados, mas num país com altos índices de analfabetismo, exibir na TV apenas cópias legendadas dos filmes em língua estrangeira é uma forma de impedir o acesso a esses filmes por parte expressiva da população. E o Vlado era assim, todo íntegro, consciente, responsável e um apaixonado por televisão. Quando eu entrei, o diretor era o Fernando Pacheco Jordão e o Vlado era o fechador. Fechava o jornal para ir para o ar, né? O redator-chefe. Essa voz é da jornalista Rose Nogueira, que trabalhava na TV Cultura naquela época. Rose se refere à primeira passagem do Vlado pela TV Cultura, que se estendeu de 1972 a 74. Depois disso, ele passou um período fora do canal, trabalhando num documentário e escrevendo roteiro para um filme de ficção. Em setembro de 75, ele foi convidado para voltar para a TV Cultura, agora para o cargo de diretor de jornalismo. O amigo Fernando Pacheco Jordão tinha migrado para a Globo e o indicou para a vaga. E a Rose estava lá, trabalhando na editoria de Internacional. 6 anos antes, a Rose atuava na Ação Libertadora Nacional, a ALN, quando foi presa e torturada em 1969, no mesmo dia 4 de novembro em que um cerco policial chefiado pelo delegado Sérgio Paredes Fleury culminou na execução do líder da organização, o Carlos Marighella, inimigo público número 1. Rose sofreu horrores na prisão. Conheceu a tortura e a truculência dos militares. Teve o filho recém-nascido ameaçado.
Agora, em liberdade, vivia uma fase de muitas realizações. Então, foi um tempo maravilhoso na minha carreira profissional e, mais do que isso, um aprendizado incrível. Por exemplo, como usar uma luz se for uma situação dramática. Essa linguagem, você fala isso usando a luz também. Sonoplastia, como é que se faz para preparar um drama? Tudo isso aprendi com o Vlado. Mas nem tudo eram flores nos jardins da TV Cultura. Além da censura, o aparato violento de repressão também rondava a redação da Cultura. Era como uma caça às bruxas, uma intimidação constante contra todos aqueles que demonstravam ter pensamento crítico, que buscavam praticar bom jornalismo como uma arma poderosa de soberania e emancipação. Em setembro de 75, o alvo preferencial dessa perseguição eram os jornalistas que tinham alguma ligação com o Partido Comunista Brasileiro. E o PCB era atacado naquela altura por ordem do general Geisel, o presidente da República, é bom que se diga isso, porque era a organização que tinha sobrado. E o governo via no PCB um risco para o projeto de manutenção da ditadura. Esse aí é o jornalista Paulo Marcum, um veterano da televisão brasileira que hoje mora em Lisboa. Quando o Vlado assumiu a direção de jornalismo da TV Cultura em setembro de 75, Marcum foi convidado para assumir a chefia de reportagem. Ele era membro do Partido Comunista, e ser membro de qualquer partido de esquerda durante a ditadura não era nada trivial. Fazia 9 anos que os militares tinham instituído o bipartidarismo no país. Ou seja, desde 66, apenas 2 legendas eram permitidas: a Arena, que defendia abertamente o regime, e o MDB, que fazia o que chamavam na época de oposição consentida. Era um partido do sim e o outro do sim senhor, como se dizia. O PC tinha caído na ilegalidade e uma das tarefas dos sistemas de informação era localizar e desmantelar esses agrupamentos. E o que os membros do PC faziam? Essencialmente, organizavam formas de resistência pacífica e estratégias de como se contrapor aos ditadores pelas brechas, pelas bordas. Com filmes, peças de teatro, livros e jornais, por exemplo. Nada de armas, guerrilha ou revolução. Depois que a ALN foi dizimada, a guerrilha rural e o Comitê Central do PCdoB foram trucidados, a VPR, a VAR Palmares e tantas outras organizações sumiram do mapa, os canhões se voltaram contra o PCB, para garantir que ele também desaparecesse. Era uma espécie de medida profilática para impedir que o partido se tornasse viável nas urnas, caso a abertura se concretizasse. Essa tese é defendida pelo Sérgio Gomes, o Serjão, outro jornalista ligado ao Partido Comunista que foi preso e torturado naqueles dias. Geisel e Golbery querem abrir? Sim, vírgula, eles querem nos matar. Esse projeto só vai à frente se nós formos eliminados antes. Serjão se refere ao projeto de distensão prometido pelo presidente Geisel. A abertura virá, mas antes queriam eliminar os que poderiam se aproveitar dessa abertura para que ela fosse além dos limites determinados por eles mesmos. Ao mesmo tempo, havia um grupo de militares disposto a toda sorte de manipulação para disseminar o terror e justificar uma guinada à direita, um recrudescimento do regime. A vontade dessa turma, conhecida como linha dura, era se perpetuar no poder. Convencer o Geisel e o Golbery de que a abertura seria um tiro no pé, um erro, uma catástrofe total. A gente sofreu uma campanha muito intensa, e eu digo a gente porque a campanha era dirigida aos, aspas, comunistas da TV Cultura, né? Por parte da imprensa, de alguns colunistas de direita e de alguns parlamentares de extrema direita que viam naquela mudança no comando da TV uma vietnamização da TV Cultura e etc. Vietnamização? Transformar a TV Cultura num Vietnã, é isso? Como transformar numa Venezuela? No dia em que a gente entrou, em que o Vlado assumiu como diretor de jornalismo, no jornal da hora do almoço,
saiu uma reportagem da Viz News, que não é uma agência de notícias do Camboja, nem da União Soviética, nem do Vietnã, nada disso. A Viz News era uma agência internacional de notícias com sede em Londres e que nada tinha de comunista. E justamente no dia em que o Vlado assumiu a direção de jornalismo do Canal 2, dia 3 de setembro de 75, o Jornal do Meio-Dia colocou no ar uma reportagem sobre o Vietnã, que abordava o fim da guerra meses antes, a derrota dos Estados Unidos e as tentativas de reconstrução do país, destroçado após quase 2 décadas de conflitos. A matéria também incluía um breve perfil do Ho Chi Minh, o presidente do Vietnã, um dos poucos países comunistas que resistiam ao avanço dos Estados Unidos em tempos de Guerra Fria. Só que o Herzog não tinha nada a ver com aquela reportagem. Ele tinha acabado de chegar, não tinha participado daquela edição. E a reportagem não tinha nada demais. Essa notícia, que vista com os olhos de hoje não tem nada de errado, nada de diferente, é uma notícia jornalística normal, digamos assim, é que foi usada pelo colunista Cláudio Marques para dizer que a TV Cultura estava virando um agente do Vietnã. O Cláudio Marques era um nome influente no jornalismo paulista. Ele assinava uma coluna na TV Bandeirantes, outra no Diário do Comércio da Indústria, o DCI, do qual era diretor, e uma terceira coluna no jornal Shopping News, um semanário recheado de anúncios que era distribuído de graça aos domingos nos bairros abastados de São Paulo. O Shopping News trazia um conteúdo com moda, turismo, gastronomia e entretenimento. Ele era muito lido e ajudou a influenciar parte da elite intelectual da época. Esse Cláudio Marques era conhecido por seu alinhamento com a linha dura, um expoente de certo jornalismo opinativo de extrema-direita. Foi ele o primeiro a reparar na reportagem sobre o Vietnã. Na edição do DCI, do dia 4 de setembro, um dia depois da exibição da matéria na Viz News, ele escreveu um comentário curto, apenas assinalando o estranhamento. Foi o início de uma verdadeira campanha contra o que parte da imprensa de direita, de maneira mais ou menos orquestrada, passou a chamar de infiltração comunista na TV Cultura. A gente recuperou algumas dessas colunas sobre a tal vietnamização da TV Cultura e pediu para Laura Couto, jornalista do ICL, ler alguns trechos pra gente. Oi, gente, eu sou a Laura Couto. Então, logo depois do primeiro comentário do Cláudio Marques sobre o assunto, o jornal Última Hora soltou uma nota bem parecida, já no dia 5 de setembro. A nota dizia o seguinte: bastante comentada por sua oportunidade e qualidade, entre aspas, a reportagem levada ao ar na quarta-feira pela TV Cultura em seu programa noticioso do meio-dia. Inúmeros minutos da programação da emissora educativa foram dedicados à história do Vietnã e às lutas que ali ocorreram nos últimos anos, dando-se especial destaque a pensamentos e a figura de Ho Chi Minh, o líder comunista do Vietnã do Norte. Pode ser que exista alguma razão muito forte para tal tipo de preocupação da TV Cultura, mas não há dúvida que no Brasil existem temas muito mais educativos e salutares. Eu sei. As críticas do colunista lembram certos posts e certas mensagens que circulam em certos grupos de WhatsApp mantidos por certos apoiadores de certos políticos de direita em 2025. Mas tenha um pouquinho de paciência, que essa parte da história é crucial para a gente entender o que vem depois. Passados 2 dias, o Cláudio Marques retomou o tema em sua coluna no Shopping News. Agora, num domingo, 7 de setembro, uma data bastante simbólica, você há de convir. A ladainha é a mesma. A TV educativa continua uma nau sem rumo, repercutindo pessimamente o documentário exibido pelo Canal 2, fazendo apologia do Vietcong. Eu acho que o pessoal do PC da TV Cultura pensa que isto aqui virou fio. E por aí vai, Camilo. A tabelinha dos 2 jornais continuou no dia 11, com o Última Hora retomando o assunto. E seguiu ao longo do mês, resultando na coluna mais virulenta do Cláudio Marques, publicada no dia 28 de setembro. A infiltração, a essa altura, não é infiltração, é domínio total ou quase da esquerda contestatória no sistema e na democracia em vários escalões, só não vê quem é conivente ou burro. O caso da TV Vietcultura extrapolou e muito.
Eu vou pular um parágrafo para não me alongar demais. Em seguida, o Cláudio Marques denuncia um suposto esquema da emissora que estaria esperando o assunto esfriar para contratar mais um monte de comunistas. E ele continua. O que me parece cretino é comunista sendo subvencionado pelo dinheiro do Estado. Eu não exijo o atestado ideológico de jornalista, nem quero fazer o jogo de fascistas. Disse fascista. Ops, quer dizer, o colunista. Bom, acho que já deu para sentir o nível dos argumentos publicados pelo Cláudio Marques. Numa coluna publicada um dia depois do Vlado se apresentar no doicode, quando um total de 12 jornalistas permaneciam detidos ali, ele chegaria ao ápice de escrever o seguinte comentário. Há certas horas em que a gente, com o mais puro sentimento de coleguismo, fica preocupada com os novos hóspedes do Tutóia Hilton. Pois é. Pareceu adequado ao colunista comparar o doicode da Rua Tutóia, que o major Carlos Alberto Brilhante Ustra chamava de sucursal do inferno, a um hotel 5 estrelas. Olha, confesso a você que não consegui descobrir se o Cláudio Marques ainda está vivo, aos 86 anos. Mas também não faço a menor questão. O que a história nos mostra é que as acusações feitas por ele repercutiram na Assembleia Legislativa de São Paulo nos primeiros dias de outubro e acabaram acendendo as bananas de dinamite que iriam estourar mais adiante. Esse papo de que a TV Cultura estava a serviço do comunismo se encaixou feito luva na histeria coletiva da linha dura. Os primeiros a se lambuzar com aquela fake news foram os deputados estaduais Vadir Elu e José Maria Marim. Eles decidiram aproveitar a polêmica para ganhar pontos com seu eleitorado. É provável que você já tenha ouvido falar neles. Coincidência ou não, os dois eram ligados a grandes clubes de futebol, o São Paulo e o Corinthians, e tiveram trajetórias públicas bastante conhecidas e controversas nas mesmas proporções. Quem vai apresentar para vocês esses dois expoentes da bancada da bola de 75 é o jornalista Juca Kfouri, que você já conhece. Vadir Elu e José Maria Marim, ambos eram deputados estaduais pela Arena, né? O partido da ditadura, aqui em São Paulo. Incomodados que estavam com a cobertura, digamos, isenta da TV Cultura, o Vadir Elu faz um discurso denunciando a presença de comunistas na TV Cultura, no jornalismo da TV Cultura. E o José Maria Marim aparteia, reforçando e dizendo que era necessário que se fizesse ali uma limpeza que trazia intranquilidade às famílias paulistas e tal, papapá. Mas eram bestas feras, Camilo. Eram verdadeiras bestas feras. Absolutamente pouco preocupadas com o tipo de denúncia que faziam. O que eu não sabia, e o Juca Kfouri nos contou, foi que o envolvimento do Vadir Elu com a linha dura e com as forças de repressão era muito mais íntimo do que aparentava. Vadir Elu era presidente do Corinthians. Tinha um sítio onde se torturavam presos políticos, onde morreu o velho Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, que era o braço direito do Marighella, na ALN. Assustador, não é? O Juca Kfouri, que torce pro Corinthians, como você já deve saber, tem verdadeira ojeriza pela figura do Vadir Elu. Ele e muitos corintianos. A própria Gaviões da Fiel foi fundada durante a gestão do Vadir Elu com a ideia de fazer oposição a ele dentro do clube. O que você provavelmente não sabe, e essa parte eu sei faz tempo, é que o Juca foi da ALN quando tinha 20 anos e estudava na USP. O que ele fazia? Entre outras coisas, dirigia o carro do Toledo, o mesmo dirigente morto no sítio citado por ele. Olha, esse sítio clandestino foi registrado em cartório como Sítio 31 de Março, acredita? Uma referência explícita ao golpe de 64. No papel, o dono do sítio era o empresário mineiro chamado Joaquim Rodrigues Fagundes. Mas é bem possível que o Vadir Elu fosse o proprietário de fato, como o Juca nos disse aí. Ou estivesse por trás do empréstimo do imóvel para os órgãos de repressão.
Mas deixa eu retomar o fio aqui. Bom, e o outro deputado? E Zé Maria Marim, em seguida, virou presidente da Federação Paulista de Futebol. Culminou sendo presidente da CBF, né? Preso na Suíça, no escândalo do FIFA Gate. O Marim morreu em julho de 2025. Ele chegou a cumprir pena nos Estados Unidos e foi solto em 2021, durante a pandemia de Covid. Mas não se limitou a isso. O Marim era cleptomaníaco. O Marim, numa premiação de Taça São Paulo de Futebol Júnior, embolsou a medalha de ouro do goleiro do Corinthians. Neste mesmo jogo, um domingo de manhã, 25 de janeiro em São Paulo, verãozão, ele roubou um sorvete de limão do sorveteiro que passa no Pacaembu, vendendo sorvete com a caixa aberta. Ele roubou um sorvete de limão e pôs no bolso. E esqueceu e derreteu o sorvete. O Juca tem mais algumas histórias surreais sobre o Zé Maria Marim. Uma delas sobre um gato milionário de energia elétrica que o ex-presidente da CBF puxou durante anos do vizinho, um conhecido empresário, num condomínio de alto padrão. Mas, apresentações feitas, vamos ao que interessa. No dia 6 de outubro de 75, Elu e Marim ocupam a tribuna do plenário da Alesp para discursar contra a infiltração comunista na TV Cultura. As colunas do Cláudio Marques emprestam alguma credibilidade ao que eles dizem. Como se fosse tudo verdade, pelo simples fato de que saiu na imprensa. Está montado o Gabinete do Ódio, uma rede de intrigas improvisada para atacar o governador Paulo Egídio, entusiasta da abertura, e exigir uma guinada à direita. Olha, eu já tinha lido algumas vezes a transcrição desses discursos, mas nunca tinha escutado. Fazendo esse podcast, decidi ir atrás dos áudios. Perguntei para um monte de gente que podia ter esse material e nada. Ninguém tinha. Acabei pedindo as fitas ao acervo histórico da Alesp e conseguimos digitalizar, levando até lá um gravador Akai de 7 polegadas. Pois é, a Alesp não tem nenhum gravador compatível com os carretéis que compõem o próprio acervo. Maurício, o que é aqui? Aqui é o acervo histórico da Assembleia. Mas o que vocês têm? Vocês têm aqui? A gente guarda tem, tudo aqui a gente mesmo? guarda os documentos Tem mais legislativos. salas? Sim. A gente tem os documentos legislativos desde o começo da Assembleia, na verdade desde antes. A Assembleia é de 1835, os documentos feitos naquela época estão aqui. A Maurícia foi a funcionária do acervo que encontrou os carretéis com as gravações dos discursos que a gente procurava. Ela me traz uma caixa de papelão quadrada com mais ou menos 1 palmo de largura e a anotação Carretel 3126. E mais um fichário com as transcrições de todos os discursos feitos naquele ano e publicados no Diário Oficial. Ela também oferece um segundo carretel, de número 3128, dizendo que encontrou outro discurso do Vadia Elu sobre o mesmo assunto, proferido em plenário 2 dias depois do primeiro. Vai que me interessa. Em poucos segundos, nós damos início à digitalização, em alta frequência. Senhor presidente, nobres senhores deputados. Este é o deputado Vadia Elu. Ele pede a palavra e começa a descrever um evento. A festa de inauguração do serviço de água e esgoto do município de Capão Bonito. Mas se foi tudo festa, entretanto notamos a ausência do órgão de divulgação do Estado, da TV Cultura, Canal 2. É o início das lamúrias do ex-presidente do Corinthians, agora deputado estadual no 3º mandato. E essa ausência não nos surpreendeu. Não nos surpreendeu porque nós temos lido semanalmente, em coluna 1 de Cláudio Marques, a denúncia da comunização do Canal 2, da infiltração dos elementos subversivos, dos elementos de esquerda no Canal 2. Ao longo de 3 minutos, Vadia Elu protesta contra a suposta infiltração comunista. Não temos condições de lutarmos por um país democrático, por um regime democrático, quando uma própria instituição governamental fica solapando essa democracia. Porque na televisão Cultura Canal 2 nós só assistimos
Jornais mostrando a miséria, mostrando a pobreza, mostrando a desgraça. Eu imagino que você já esteja com urticárias ouvindo isso. Mas aguenta aí, porque vai piorar. Num país como o nosso, que constitui realmente um oásis no mundo de hoje, são esses elementos pagos pelo governo de São Paulo, na emissora de televisão do governo de São Paulo, que pegam Pois é, ele se atrapalha todo com a palavra desagregação e acaba perdendo o fio. Mas logo se recompõe e conclui, bem mais calmo, dizendo que o seu partido não poderia aceitar uma coisa dessas. E o Canal 2 tudo omite. Ao contrário, faz o proselitismo do comunismo, da subserviência. Quando a gente acha que acabou, começa o à parte do também deputado Marim. Já não se trata nem de divulgar aquilo que é bom e deixar de divulgar aquilo que é mal. Se trata de uma grande intranquilidade que já está tomando conta de todos de São Paulo. Ele se alonga por 2 minutos e meio. E nesta parte, nobre deputado Vadielu, quero chamar a atenção do senhor secretário de Cultura do Estado, do senhor governador, que venha a público esclarecer definitivamente essas denúncias que estão sendo levantadas pela imprensa de São Paulo e de forma particular, de forma corajosa inclusive, pelo jornalista Cláudio Marques. Por fim, Marim coloca o problema no colo do governo, como quem pede uma providência, em especial do secretário de Cultura, o empresário e bibliófilo José Mindlin. O que não pode perdurar, nobre deputado, é esta omissão, tanto por parte do senhor secretário da Cultura do Estado, como também do senhor governador. E é taxativo ao exigir que medidas sejam tomadas. É preciso, mais do que nunca, uma providência, a fim de que a tranquilidade volte a reinar, não só nesta casa, mas principalmente nos lares paulistanos. 2 dias depois, na quarta-feira, 8 de outubro, Vadielu voltaria a ocupar a tribuna para insistir no mesmo assunto por mais 4 minutos e meio. Se na segunda-feira nós denunciamos a comunização do Canal 2, ontem, dia 7, às 9 horas da noite, o Canal 2 novamente apresentou documentários de países da Cortina de Ferro, Polônia e Tchecoslováquia, com a complacência, repito, do senhor secretário da Cultura, José Mindlin, do senhor governador. Ele retoma a cantilena da invasão da TV Cultura por membros do PC. E é esse partido que tomou conta do Canal 2. E conclui pedindo a cabeça dos diretores da emissora. Que mude a direção e que mude, acima de tudo, a linha de sua programação, já que é uma emissora oficial, já que é mantida com o dinheiro do povo, porque o governo é da Revolução, e a Revolução de 64. Assistindo a tudo isso através do retrovisor, é difícil passar pano para a forma irresponsável com que esses deputados insuflaram a opinião pública e atiraram os jornalistas do Canal 2 na Cova dos Leões. Mais difícil ainda, não comparar com os discursos de ódio e as táticas de desinformação empregadas por certa parcela do espectro político nos dias de hoje. Foi como pendurar um alvo nas costas de Vladimir Herzog. Não era a primeira vez que o Vlado tinha um alvo pendurado nas costas. Nascido em 1937 na antiga Iugoslávia, hoje Croácia, Vlado era o único filho de um casal de origem judaica que precisou se refugiar na Itália para escapar do nazismo depois que a Alemanha ocupou a cidade onde viviam em 1941. Os avós do Vlado seriam mortos em campos de extermínio. Com o pai, Zygmunt, e a mãe, Zora, Vlado morou durante 4 anos na Itália, metade desse tempo num campo de refugiados, até desembarcar no Brasil, aos 9 anos, no Natal de 46. Era um sobrevivente do Holocausto. Conta-se que o menino aprendeu depressa o novo idioma. Formou-se em filosofia na USP em 1959. No mesmo ano, adotou o nome Vladimir, bem mais comum no Brasil do que Vlado, e estreou como repórter no jornal O Estado de São Paulo. Ele nunca mais deixaria a imprensa.
trabalhou pela primeira vez com televisão em 1963 na TV Excelsior. E apesar de fazer bonito na skin de jornalista, logo descobriu sua verdadeira paixão, o cinema. Na cabeça dele, ele era um cineasta. Essa aí é a Fátima Pacheco Jordão, melhor amiga da Clarice e esposa do Fernando Pacheco Jordão, que era o melhor amigo do Vlado. Acredita? Que sorte a desses casais? Isso que você ouviu agora foi um trecho do filme Marimbás, um documentário curta-metragem de baixíssimo orçamento que o Herzog dirigiu em 63, todo gravado numa comunidade caiçara em Copacabana, no Rio de Janeiro que não existe mais. A paixão pelo cinema acabou empurrando o Vlado para os braços da outra grande paixão da vida dele. Isso porque a Fátima trabalhava na Sociedade Amigos da Cinemateca, da qual Vlado era frequentador assíduo e vivia levando a melhor amiga para as noites de estreia. Eu conheci Clarice da segunda série e ficamos logo amigas porque íamos a pé para a escola e fazíamos o mesmo itinerário porque ela morava muito próximo de casa. Depois fizemos, por coincidência, Química Industrial sem nenhuma vocação. Fizemos simplesmente depois do ginásio para poder ter uma renda pessoal e nos libertar, vamos dizer assim, da família, num sentido praticamente econômico. A emancipação econômica que a Fátima e a Clarice buscavam estava em sintonia com a revolução cultural e as ideias feministas que tomavam o Ocidente no comecinho dos anos 60. Clarice tinha 20 anos de idade e uma porção de coisas grandes para conquistar. E ela realmente se identificou muito com esses movimentos, onde começava a haver espaço para as mulheres aparecerem, né, serem respeitadas, terem sonhos e lutarem pelos seus sonhos. O Ivo, filho da Clarice e do Vlado, conta que o avô, pai da Clarice, não lidava muito bem com os arroubos de emancipação da filha. Minha mãe contava que ela ia no cinema, aí na semana seguinte ela pedia dinheiro para o meu avô ir para o cinema de novo. Eu falei, não, você já foi no cinema esse mês, né? Eu quero ir no teatro, mas você foi no cinema, para que teatro? Então, para ela poder realizar os sonhos dela, ela, Clarice Herzog, fez colégio técnico de química e começou a trabalhar como técnica de química para ter o dinheiro dela e poder comprar os livros, fazer as viagens, ir no cinema, no teatro. Eu falo isso porque eu acho que é importante entender que ela já era uma pessoa que fazia o que ela achava que era certo. Deu para entender aquele lance de química sem vocação que a Fátima contou agora há pouco, né? Quando a Fátima apresentou o Vlado para a amiga, a Clarice estava noiva de outro rapaz, com quem não tinha nem química nem vocação, e tratou logo de terminar o noivado. Rapidamente se apaixonou pelo Vlado. Foi uma coisa muito rápida. Eles se casaram muito rapidamente. Para ser exato, no dia 15 de fevereiro de 64, um mês e meio depois, o país ingressaria num período sombrio. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Quando ocorreu o golpe, imediatamente tanto o Vlado quanto o Fernando fizeram as suas inscrições e postulações para ir para a BBC de Londres. E foram aceitos. Vlado trocou de país pela terceira vez em 1965. Fez as malas, pegou Clarice pelas mãos e foram para a Inglaterra. Fernando e Fátima fizeram o mesmo, alguns meses antes. Vlado desembarcou na Swinging London, como era conhecida a cosmopolita e efervescente capital inglesa, com um contrato de 3 anos com a BBC.
a rede de comunicação pública britânica, que àquela altura estava produzindo conteúdo em diferentes idiomas com a intenção de atender a colônias de imigrantes e ampliar seu alcance por meio das ondas curtas. Um dos raríssimos registros em áudio que foram preservados com a voz do Vlado é dessa época, do Serviço Brasileiro da BBC, como ator, acredite, de uma peça adaptada para o rádio. Eu estou no meio do caminho entre a juventude e a meia-idade, como um homem que perdeu o trem. Chegou tarde demais para o último e cedo demais para o seguinte. Que devo fazer? Que sou eu? Um soldado que perdeu a coragem. A guerra foi uma estufa feroz que nos fez crescer à força, como flores numa primavera tardia depois de um inverno inclemente. Ouviram Verdadeiro Demais para Ser Bom, adaptação para a rádio de uma peça de Bernard Shaw. Aubrey, o papel principal, foi feito por Vladimir Herzog. Na BBC, Vlado pôde se aprimorar nos caminhos da radiodifusão e começou a estudar a fundo como se fazia televisão. Os filhos nasceram em Londres, Ivo em 66 e André em 68. A Fátima conta que a vida dela e a vida da Clarice foram muito parecidas. Casamos com jornalistas, viajamos para Londres, tivemos lá filhos ingleses, ela teve 2 filhos, eu tive 3. Foi uma vida muito paralela nesse sentido. O fim do contrato com a BBC coincidiu com o endurecimento da ditadura militar. Era dezembro de 1968. Clarice e os filhos voltaram para São Paulo e o Vlado desmembrou a passagem de volta para passar uns dias em Roma com um amigo cineasta. Ele, na verdade, ele era para chegar aqui no dia 15 de dezembro. O AI-5 foi no dia 13 de dezembro. E o Vlado não chega. Ele não sabe o que fazer. O que eu faço? Volto para Londres, volto para o Brasil. Ele tomou a decisão de voltar para cá. E os amigos ligaram para ele, falaram, pensa bem se é hora de você voltar, porque a coisa tá mais complicada e tal. E o que dizem é que a resposta dele falou, não, é mais um motivo para eu voltar. Eu tenho que voltar para o Brasil, né? Então acho que ele tinha um compromisso muito grande, genuíno, legítimo e de alma, que ele era um brasileiro, que o Brasil o acolheu, ele como um refugiado de guerra. Vlado sonhava com uma sociedade democrática e sabia que isso não viria de mãos beijadas. Era preciso voltar e sonhar junto, e ajudar a construir a democracia que ele queria. Vlado chega ao Brasil ansioso para trabalhar em alguma TV pública na qual pudesse aplicar o que ele tinha aprendido na BBC. Mas ele esbarra na falta de vagas e, principalmente, na escassez de estrutura e de vontade política. O convite para a TV Cultura demora a chegar. Ele envia currículos, faz reuniões, chega a passar uma temporada em Recife, na TV Universitária da Federal de Pernambuco, mas só consegue emprego mesmo fazendo vídeos publicitários numa agência. No início dos anos 70, o Vlado assume a editoria de cultura da revista Visão, começa a dar aulas na FAAP e, em 73, estreia finalmente na TV Cultura, coordenando o telejornal Hora da Notícia, com o Fernando Pacheco Jordão na direção de jornalismo. Ele acaba deixando o cargo no final de 74, quando o Jordão sai da emissora, e passa os primeiros 8 meses de 75 sem emprego, mas trabalhando com cinema, sua grande paixão, fazendo roteiro para um longa e pesquisas para um documentário. Quando volta para a TV Cultura, agora como diretor de jornalismo em setembro de 75, Vlado tem uma missão pessoal: abrir um canal de diálogo efetivo entre governo e população. Uma espécie de fala-povo permanente, para ajudar a população a expressar demandas e críticas, ao mesmo tempo em que a administração poderia usar aquilo para se mobilizar e responder a elas. O que você já deve ter sacado é que não foi assim que a ideia foi recebida pela linha dura do regime. Ao mesmo tempo, os militares decidiram aniquilar o Partido Comunista. Então, essa reação de parlamentares como Vadielu, José Maria Marim,
do jornalista Cláudio Marques e outros colunistas, todos venais ligados aos órgãos de repressão, era instrumento desse processo de cerco e aniquilamento do Partido Comunista. O próprio Marcum foi preso no dia 17 de outubro, enquanto montava a bicicleta que tinha comprado para dar de presente para a esposa, a também jornalista Diléa Frati. E a primeira reação que eu tive ao atender os agentes do DOI-CODE, que se apresentaram como sendo da polícia, não foi desesperadora, porque eu já esperava. A coisa ficou desesperadora quando eles disseram que queriam a Diléa também, porque eu não imaginava que ela pudesse ser presa, e nós esperamos a Diléa chegar do trabalho e fomos para o DOI-CODE já nessa perua, e aí já com um capuz encobrindo o rosto, né, e começa a situação que culmina naquela mesma noite, ela sendo torturada numa cela e eu na cela do lado, ouvindo ela ser torturada e sendo torturado também. Diléa Frati tentou como pôde frear a ânsia dos torturadores. Eu falei, isso é engano, eu sou católica, sou da família, sou da tradição, e vou batizar minha filha depois da manhã, dia 19 de outubro, na igreja de São Francisco, às 11 horas da manhã, com o padre Frei Clarencio Nerotti, que estava em Santa Catarina. E esse apelo, que não dá nem para chamar de truque porque era verdade, não só fez cessar a tortura. Diléa e Marcum foram liberados para acompanhar o batizado da filha, na companhia de uns brutamontes do DOI-CODE. Mas foram. E a informação batia com o que eu tinha falado, eles ficaram meio assim. Aí acabou o batizado, meu pai, que é uma pessoa apolítica, era uma pessoa completamente apolítica, chegou para os caras falando, mas era meu aniversário. É aniversário dela, a Delma, minha mãe, fez um bolo, fez uma lasanha maravilhosa, arrastou os caras para minha casa. O pai da Diléa, sogro do Marcum na época, simplesmente arrastou os agentes para a festinha pós-batizado. Depois ainda teve um encontro ali doméstico com o meu então sogro, oferecendo uma coxinha, uma caipirinha para os homens do DOI-CODE, uma cena inacreditável. Eu, na volta da igreja para casa, da onde a gente voltaria para o DOI-CODE, eu consegui botar minha sogra no carro do DOI-CODE e ir no carro com meu pai. E com isso, pintou a oportunidade para uma troca importante de informações. E relatei para ele o que tinha acontecido sob tortura, que o nome do Vlado estava lá, já inscrito entre os militantes que iam ser presos, e pedi para ele avisar o Herzog. Meu pai foi lá falar com o Vlado, e o Vlado disse, olha, desculpe, eu não estou entendendo o que você está falando, seu filho talvez tenha se confundido, eu não tenho nada a ver com essa história, e não tomou nenhuma providência no sentido de avisar os outros companheiros que isso tinha acontecido até quinta-feira. A gente tem que tomar cuidado para não fazer uma análise apressada desse episódio. O mais provável é que o peso do cargo tenha se tornado um fardo nas costas de Herzog. Admitir que participava do Partido Comunista seria uma forma de dar razão às denúncias feitas pelo Gabinete do Ódio. E poderia soar como traição ao governador e ao secretário de Cultura. Nos dias que antecederam a visita dos agentes à emissora para levar o Herzog, 11 jornalistas tinham sido presos, todos com alguma ligação com o Partido Comunista. Um deles foi o Antony de Cristo. Num primeiro momento, eu tive a intenção de ir para cima do sobrado para ir ao banheiro. Aí um deles, então eu acompanho. Então eu voltei e falei, não adianta, daqui eu não tenho saída. Também pegaram o Rodolfo Konder e o Jorge Duque Estrada, que já não estão mais aqui para contar a história. E na noite de sexta-feira, 24 de outubro, foram à TV Cultura em busca do Vlado, o provável líder daquela célula comunista, segundo eles. Mas Vlado tinha um jornal para fechar. E teve um dia que o Vlado chamou a gente assim, tinha pouca gente até na redação aquele dia, não tinha tanta. Falou assim, gente, a Clarice esteve aqui, por quê? Porque não tinha telefone na época. Essa aí é a Rose Nogueira, novamente, a jornalista que trabalhava com Vlado e que você já ouviu no começo do episódio. Mas a Clarice apareceu aqui, veio aqui,
e me falou que a polícia esteve lá em casa. E eu falei para ela, eu falei que eu vou me apresentar amanhã. E o que ele fez realmente, o Vlado se apresentou. A ideia da Clarice era passar o fim de semana no sítio, justamente para que ninguém soubesse onde estão e pudesse buscá-los. A iminência de um sequestro ali mesmo, na noite de sexta-feira, na emissora pública, obrigou o casal a rever os planos e deixou Herzog numa situação difícil. Mais uma vez, o posto que ocupava, o sobrenome institucional, o fato de ter um cargo de confiança e representar o governo do estado, tudo isso pesou para que o Vlado se comprometesse a se apresentar no sábado, 25 de outubro, às 8h30 da manhã. E aí ele falou, eu vou me apresentar amanhã. E agora vamos fechar o jornal. Então fechou o jornal ainda e foi para casa e no dia seguinte se apresentou. Depois de um certo tempo, eu estava sentado do lado do Duque, já tínhamos nos falado, entende? E a gente, de vez em quando, levantava um pouquinho, com cuidado, né? A ponta do capuz e via as pessoas assim sentadas, mas via mais as pernas e os pés. Esse é o Rodolfo Konder, um jornalista que trabalhava com o Vlado na revista Visão. O relato que você acabou de ouvir está no documentário Vlado, 30 anos depois, que o João Batista de Andrade lançou em 2005. E aí o Vlado chegou e imediatamente você conhece o cara há anos, trabalhou com ele o tempo todo na mesma sala, até compramos sapatos juntos, então eu identifiquei logo que era ele. O Konder tinha sido preso na véspera. Junto com ele, também detido na sexta-feira, estava o Jorge Duque Estrada, do Estadão, que também deu seu depoimento no filme do João Batista. Eu olhei para o lado e o Rodolfo, que estava do lado esquerdo do meu, eu disse, olha, Rodolfo, acabou de entrar o Vlado aí. Porque dava para perceber com essa mecânica de levantar a cabeça e empurrar o capuz para trás, dava para perceber a presença das pessoas que chegavam, pessoas que você conhecia ou não conhecia. Encapuzados, os dois não só reconheceram o Vlado pelos sapatos, como também escutaram os gritos dele quando as torturas começaram. Como a sala onde ele estava era ao lado, nós logo começamos a ouvir os gritos dele, né? Aí ele começou a levar porrada, ouvimos primeiro os gritos dele como quem está levando socos e tapas, etc., mas depois os gritos dele se modificaram e eram gritos típicos de quem está levando choques elétricos. Um carcereiro ligou o rádio e aumentou o volume. Konder e Duque ainda podiam ouvir os gritos do amigo. Em seguida, os gritos ficaram abafados, como se um pano tivesse sido colocado em sua boca. Pouco tempo depois, silêncio. Por volta do meio-dia, em outro ponto da cidade, Clarice e Fátima contavam à mãe do jornalista, Dona Zora, que Vlado tinha se apresentado por conta própria ao doicode. Nós fomos avisá-la que o Vlado tinha se entregado, que ele ia voltar à noite e tal. Nós fomos avisar a Dona Zora. E a Dona Zora, vão matar o Vlado. E eu disse, não, Dona Zora, Clarice explicando para a Dona Zora. Fátima e Clarice até tentaram diminuir a aflição daquela mãe. Zora, no entanto, repetia que o filho seria morto, o que a deixava desesperada. Morrer no Brasil, depois de sobreviver ao nazismo e trocar 2 vezes de país? A Clarice, de certa maneira, tinha uma intuição que alguma coisa de ruim aconteceria. No começo da noite, Fátima estava em casa com o marido quando o telefone tocou. O Fernando atendeu. Instantes depois, estava no chão, inerte, com as mãos na cabeça, inconsolável. Ele chegou a desmaiar. Fátima, grávida de 7 meses, conseguiu acordá-lo. Em seguida, deixou o marido em casa chorando para acudir a amiga de infância. Quando ela chegou à casa da rua Oscar Freire,
A Clarice já tinha recebido a notícia. 4 pessoas da TV Cultura foram avisá-la. E ela ficou bastante perturbada e quando me viu disse: Fátima, mataram o Vlado, aos gritos, levantando a mão assim, mataram o Vlado. Naquela mesma noite, o jovem Silvaldo, aluno do curso de fotografia forense da Academia de Polícia, foi conduzido ao DOI-CODE para registrar um encontro de cadáver. Você chega com a câmera na mão já? Assim? Já chego com a câmera na mão. E aí aponta a câmera primeiro? E com flash. Estava com flash ligado. Nós usávamos, acho que, um frata. E como era um local assim, local de encontro de cadáver, você já vem com a lente normal, você focaliza, centraliza o cadáver e vê. A cena mostrava Vlado sem vida. Um jornalista torturado até a morte, poucas horas depois de ter se apresentado voluntariamente. Na imagem montada pelos agentes, o que se via era um homem de 38 anos, atado pelo pescoço à grade da janela, com um cinto de pano que nenhum preso usava, nem o próprio Vlado. Os pés tocavam o chão, ou melhor, se arrastavam. Os joelhos estavam dobrados. Na foto da farsa, feita de madrugada pelo jovem Silvaldo, Vladimir Herzog teria cometido suicídio. A gente pergunta ao fotógrafo se ele notou algo estranho quando encontrou o corpo. É o local, né? A posição. Por exemplo, você imagina um enforcamento, quando você tem ideia, você vai ver alguém enforcado, você já imagina alguém amarrado alguma coisa no teto e se pendurado para o lado da cadeira. E nesse caso não, nesse caso a corda estava amarrada aqui, a pessoa de pé e puxaram a perna dele. Esta história não termina aqui. Na verdade, este é só o começo. O começo do fim da ditadura e o começo de uma longa luta por verdade e justiça que tem sido travada há 50 anos e que a gente vai conhecer a fundo em breve. Fique ligado em nossos canais e já salva este podcast na tua plataforma de áudio preferida. Este é o caso Herzog, a foto e a farsa. Um podcast original do Instituto Vladimir Herzog, produzido pela Nave Reportagens em parceria com o ICL e apresentado por mim, Camilo Vanucchi. Os roteiros eu escrevi com o Pedro Belo, que também fez a direção de locução e a captação de parte dos áudios. A pesquisa e a reportagem foram feitas por nós dois e pelo Antônio Farinassi. A edição é do Felipe Barbosa, que também assina a pesquisa de arquivos sonoros, a ambientação, a mixagem e as trilhas adicionais. A trilha sonora original é do Vitor Mendes e as vozes adicionais são da Laura Couto. Utilizamos trechos de entrevistas que fizemos com Ivo Herzog, Paulo Marcum, Rose Nogueira, Juca Kfouri, Sérgio Gomes, Antony de Cristo, Fátima Pacheco Jordão e Diléa Frati. As entrevistas com Ivo, Rose, Sérgio, Antony, Fátima e Diléa foram gravadas nos estúdios do ICL e em locações. Os áudios foram captados por Ezequiel Dobrovski, Gabriel Pacheco, Anderson Alves da Silva e Alex Amorim, com produção da Bianca Pasquim Santa e do Giovanni Anino, e direção técnica de gravação do Caio Marinato. Os discursos de Vadia Elu e José Maria Marim foram localizados no acervo histórico da Assembleia Legislativa de São Paulo pela Maurícia Figueira e digitalizados pelo Jefferson Barbosa. Para essa empreitada, contamos com o apoio do gabinete do deputado Donato e a intermediação do ex-deputado Adriano Diogo, que presidiu a Comissão da Verdade da Alesp. Usamos áudios do documentário Vlado 30 anos depois, de João Batista de Andrade, do curta Clarice Eunice Tereza, de Joatan Vilela Berbel, do curta Marimbás, dirigido por Vladimir Herzog, da adaptação para o rádio da peça Verdadeiro Demais para Ser Bom, produzida pelo Serviço Brasileiro da BBC de Londres,
do canal do Instituto Vladimir Herzog, da TV Cultura, do canal Gov e do Arquivo do Senado Brasileiro. Obrigado pela escuta. Se puder, compartilhe esse episódio com os amigos, siga este canal e divulgue nas redes sociais. Nave Reportagens.